Ei, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Estou com muita vontade de voltar para a escola e eu aposto que muitos de vocês também, né? Estou com saudade de aulas comuns, né? A rotina não tem sido fácil, de vocês também acho que não, tá cansativo, assim, porque a gente não pode sair de casa para praticamente nada. E essa questão aí dos estudos depende muito de vocês, né? Não adianta a gente ficar pressionando vocês estudarem, pai e mãe também. Vocês que têm que fazer aí o máximo que puderem, né? Eu tenho sempre retomado os vídeos, voltado às aulas aí anteriores. Essa questão da transitividade verbal eu voltei várias vezes. Agora, nas correções das atividades que a gente vai fazer, acaba que eu vou voltar em muita coisa também, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, voltem o vídeo, tá? Sempre que precisar, não deixa passar dúvidas, tá? Eu separei as questões o máximo que eu consegui, para ficar menos cansativo e para não ficar embolado, tá bom? Então prestem atenção, pausem o vídeo para fazer as correções. Se vocês virem que a resposta poderia estar mais completa porque eu coloquei tudo direitinho aí, tá? E essa semana eu vou enviar 2 vídeos, vocês vão receber aí, vão ser 2 vídeos. Esse primeiro, eu tô falando primeiro porque eu quero que vocês sigam essa ordem, por favor, tá? Esse primeiro com as correções das atividades, que são as atividades que vão terminar o capítulo 2. São esses exercícios propostos aí, ó, das páginas 99 e 100. E os testes, né, que vem em todo final de capítulo. Esses testes eu sempre falo com vocês que tem que ter, assim, consciência do que está sendo feito, né? Pode marcar X de qualquer jeito, mas vocês também podem utilizar os testes, porque os testes eles voltam na matéria inteira do capítulo, né? Fiquem atentos, então, nas correções, tá bom? Então, esse primeiro vídeo é só com correções das atividades. O segundo vídeo é sobre a introdução do capítulo 3, né? O tipo de texto, definição. E o segundo vídeo é bem mais simples e mais curto também, tá? Eu fui bem objetiva, porque na correção acaba que a gente tem que explicar muitas coisas, né? E eu volto, vocês sabem como eu corrijo atividade, eu volto muito na matéria durante a correção. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu acabo voltando até mais do que a pessoa me perguntou, porque eu acredito assim que às vezes a gente repetindo uma coisa, a gente acaba tirando mais do que a dúvida só que foi questionada, né? Nesse caso aqui, quando eu volto na matéria durante a correção das atividades, às vezes eu tô sanando dúvidas que surgiu, que aquela dúvida surgiu só agora na correção, tá? Então eu vou retomar mesmo essa matéria de transitividade verbal. Ela tem que ser, a gente tem que falar às vezes a mesma coisa várias vezes, tá? Por causa de regra, de uso de complemento com preposição sem preposição, tá bom? Então, assim, não acho que eu tô chata. Eu sei que vocês acham, mas eu não ligo, não. Tá? Não é preciso vocês não me achar chata, vocês estão sem me ver esse tempão todo, né? Então, tá bom. Vamos, então, aqui, os primeiros exercícios são os exercícios propostos. Fica com o livro do lado, tá bom? Porque eu faço a reprodução das páginas, mas às vezes a letra fica menor. Então, eu faço a reprodução mais para vocês verem onde que a gente está. Visualizar a página do livro,
mas vocês acompanhem no livro, tá bom? Então, olha só. Os exercícios propostos, que são os primeiros aqui, olha lá. Página 99 e 100, primeiro aí o 6 e o 7. A questão 6, a gente tem um textinho e está pedindo para assinalar as alternativas em que a palavra destacada exerce a função de objeto direto. Gente, na questão do objeto direto, eu quero repetir uma coisa que eu falei anteriormente lá na matéria de transitividade verbal. Os pronomes oblíquos, o e a, e os plurais, eles podem exercer papel de objeto direto. E os pronomes oblíquos, o pronome oblíquo lhe e o plural dele, pode exercer papel de objeto indireto. Então, olha só, assinale as alternativas em que as palavras destacadas, em que a palavra destacada exerce a função de objeto direto. Atenção, olha só. A primeira aí, que está com o número 1, tá, digo o que me pareceu. Digo o que me pareceu. E a segunda, as duas que estão assinaladas, e consolava-os a saudade de si mesmos. Então, tem relação direta com o que eu acabei de falar. Eles não estão pedindo objeto direto. Pois é, o e os, né? Então, aí depois vocês têm que somar. A soma das duas opções dá soma 3. Então, é só a primeira e a segunda que os itens destacados têm a função de objeto direto, tá? Beleza. Questão 7. O texto abaixo é parte de uma campanha promovida pela ANER, Associação Nacional de Editores e Revistas. Então, veio um texto, está até partido na página, tem um pedaço na página 99, um pedaço na página 100. Aí eu uni aqui no mesmo lugar, tá? Ficou até melhor para ver. Aí, esse texto traz o verbo surfar. E aí tá assim, ó, o verbo surfar pode ser usado como transitivo direto ou indireto. Já está afirmando. Então, dependendo do contexto, ele pode ser transitivo e dependendo do contexto, ele pode ser intransitivo. Ou seja, dependendo do contexto, ele pede complemento, né, para complementar o seu sentido, e dependendo do contexto, ele é intransitivo, ou seja, ele tem sentido sem complemento. Aí tá assim, exemplifique cada um desses usos com enunciados que aparecem no texto da campanha. Então, vocês iam voltar nesse texto e achar um exemplo em que ele foi usado como verbo transitivo e um exemplo que ele foi usado como verbo intransitivo. Indique justificando em qual desses usos o verbo assume um sentido necessariamente figurado. Então, olha só, o verbo surfar ele foi usado, gente, como transitivo direto no título. E nesse título ele também foi usado em sentido figurado. Olha só, surfamos a internet. O que surfamos? O que nós surfamos? A internet. Então, eu usei um objeto direto, tá, sem preposição, para completar o sentido. Surfamos o quê? Então, aqui ele é transitivo direto. E aqui também o sentido figurado foi usado. O surfar é um esporte, né? Praticado no mar, com uma prancha de surf, etc. Aqui está falando que nós exploramos a internet. Nós entre aspas, navegamos, exploramos a internet. Então, o sentido figurado foi usado no título e o verbo como transitivo também. Pois está relacionado à capacidade de transição entre sites acessíveis na internet. Na segunda frase, o mesmo verbo é usado como intransitivo.
e apresenta significado literal, pois pertence ao mesmo campo lexical da palavra nadar. O que é campo lexical? É um campo de significado, tá? Lá na última frase está dizendo: é por isso que as pessoas não deixam de nadar só porque gostam de surfar. Aí a gente já não precisou completar o sentido de surfar. Então aí ele é intransitivo, tá? Então a gente mostrou onde que é transitivo, mostrou onde que é intransitivo e mostramos que ele usou o sentido figurado no título do texto, tá bom? Então a gente comprovou que o verbo surfar ele pode ser utilizado tanto como transitivo como intransitivo, tá? Questão 10. A questão 10 está na página 100. Tá? Continua aí nas primeiras atividades dos exercícios propostos. Olha só então. Na nova gramática do português contemporâneo de Celso Cunha, leem-se as seguintes considerações sobre a questão da chamada regência verbal. A ligação do verbo com seu complemento, isto é, a regência verbal, pode fazer-se diretamente, está destacado, sem uma preposição intermediária, nós estamos vendo isso, quando o complemento é objeto direto, ou indiretamente, mediante o emprego de uma preposição, quando o complemento é objeto indireto. Nós estamos vendo isso já há algumas aulas. Então, com base nas considerações anteriores, leia o fragmento de uma reportagem da Folha de São Paulo, transcrito a seguir. Então, esse trecho aí foi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Depois eles estão pedindo: indique e classifique os complementos verbais ligados aos verbos em negrito. Justifique sua resposta. Eu coloquei aí os 4 verbos que eles destacaram. São os verbos dirigindo, compara, vê e bater. Aí a gente tinha que indicar, classificar os complementos. O que é classificar os complementos? É falar se é objeto direto, se é objeto indireto, se é direto e indireto. Ok. Então eu tinha que classificar os complementos e justificar. Olha só, eu justifiquei com o próprio complemento. Dirigindo o quê? Caminhões. Eu completei o sentido de dirigindo com um objeto, só que esse objeto não precisou vir com preposição. Então, eu tenho um objeto direto, tá? Esse verbo, então, ele pediu o complemento, ele é transitivo. Só que o complemento veio sem o uso de preposição, então ele é direto. Depois temos o verbo compara. Compara o que ele esteve envolvido ontem pela manhã. O que completou o sentido de compara? Compara a quê? Compara ao que ele esteve envolvido. Então, eu precisei completar o sentido do verbo e eu completei o sentido do verbo com o complemento que veio com a preposição a. Então, eu tenho um objeto indireto por causa disso. Aí tem indicação também ontem pela manhã. São adjuntos adverbiais de tempo, que veio para detalhar o verbo compara, tá? Que ele veio mostrando que ele estava envolvido, né? Que ele esteve envolvido ontem pela manhã. Ok. Verbo ver. Ver o quê? Ver de tudo. Gente, a questão do objeto direto preposicionado, nós não estudamos especificamente o objeto direto preposicionado. O que acontece? O objeto direto não é um complemento verbal que vem sem o uso de preposição. Quando a gente pergunta para o verbo não pede o complemento com preposição. Por exemplo, quem ama, ama alguém. Ou quem ama, ama alguma coisa. Né? Eu amo minha família. Eu não precisei usar o complemento minha família com preposição, porque quem ama, ama alguém. O que seria, então, esse objeto direto preposicionado? Olha, Vian, você está ficando doido? Porque o objeto direto, ele é direto justamente porque ele não vem com preposição. Então, como é que existe
objeto direto preposicionado? Ele é objeto direto preposicionado justamente por esse motivo. Como o objeto direto não precisa de preposição, em alguns casos eu posso optar em colocar uma preposição, mesmo que o objeto seja direto. Quem vê, vê alguma coisa. Nesse caso aí, quem vê, vê tudo. Só que veio o de. Então, quem vê, vamos supor, fora do contexto, quem vê, vê, ou quem viu, viu de tudo. E eu já vi de tudo nessa vida. Ou seja, originalmente, o objeto seria objeto direto. Quando a gente pergunta para o verbo não me pede um complemento com preposição, mas eu coloquei preposição no complemento. Ele deixou de ser objeto direto? Não. Porque originalmente o complemento não me pede preposição. Eu pergunto, o verbo não me responde com preposição, mas eu coloco. Então, eu tenho um objeto direto que foi preposicionado. É diferente de um objeto indireto. O objeto indireto ele já é indireto. Quando a gente responde ao verbo, o próprio verbo me obriga a responder com complemento com preposição. Exemplo, quem gosta, gosta de. Eu gosto da sua comida. Ok? Eu gosto do seu perfume. Então, quando eu pergunto quem gosta, gosta de, já está me obrigando a responder com preposição. Então, eu já sei que o objeto é objeto indireto. Agora, se eu falo quem ama, ama alguém, eu já estou falando que o objeto vai vir sem preposição. E se esse objeto me aparece com preposição, significa que eu optei por colocá-lo. Então, essa é a diferença entre objeto direto preposicionado e objeto que já é indireto. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Quem vê, vê alguma coisa. Então, é objeto direto. Beleza? Só que me chegou aqui um objeto com preposição. Então, eu optei por ser um objeto direto preposicionado. Beleza, então coloquei ele aí para vocês. Gente, volta nessa parte de objeto direto preposicionado. Volta lá. Volta e escuta novamente. Beleza? Ok. Bater. Olha lá. Nesse caso, bateu em meu caminhão. Aí veio com a preposição em. Então, eu tenho um objeto indireto. Tá bom? Então, aqui a gente colocou os quatro verbos que vieram destacados, mostramos os complementos e mostramos a classificação dos complementos, tá bom? Segunda parte da correção, que é a parte dos testes. Fiquem atentos a essa correção dos testes, tá bom? É óbvio que eu não vou ficar lendo os textos com vocês, porque em várias questões, vocês vão ver que tem, às vezes, um texto em cada questão, tá? Então, se você fez os testes mesmo, você leu os textos, ok? Vamos ver, então. O texto anterior pode ser classificado quanto à sequência e ao gênero textuais como predominantemente. Gente, quando eu falo que uma coisa predomina, eu não estou afirmando que só aparece ela, não. Estou falando que ela aparece em maior quantidade. Né? Então, olha só. O trecho anterior pode ser classificado quanto à sequência e ao gênero que é predominante o quê? Ele apresenta maior sequência argumentativa, né? Então, com exposição de argumento, e ele predomina o gênero de artigo de opinião, ok? Eu estou opinando, estou falando, opinando mesmo, mostrando minha opinião sobre alguma coisa. Tá? Então, é predominantemente, não é unicamente. Então, item A.
Questão 2. O texto é predominantemente, esse texto aí, gente, é predominantemente o quê? Ele é predominantemente descritivo. Descrever, detalhar. Quanto mais eu descrevo, mais eu detalho, mais opções de pensamento, de visualização, de ideias eu estou dando para outra pessoa. Então, esse texto aí é predominantemente descritivo, tá bom? A estrada que o Brasil precisa pegar. Beleza. Questão 3 agora. Vocês estão vendo aí que o gabarito está marcado com seta vermelha, né? Agora, nesse slide aqui, a gente tem de 3 a 6. Prestem atenção. Questão 3. Deixa eu voltar aqui. A questão 3. Ônibus lotados, semáforos estragados. Desrespeito, insegurança, violência. Esses são, infelizmente, apenas alguns problemas enfrentados diariamente por milhões de brasileiros no trânsito. Então, citaram aí várias coisas que as pessoas se enfrentam no trânsito diariamente. A situação é particularmente caótica nos grandes centros urbanos do país, cuja infraestrutura em transportes mostra-se incapaz de atender a crescente demanda. Então, a demanda pelo trânsito só vai crescendo. As pessoas cada dia mais têm veículos, cada dia mais elas precisam se locomover, né? E não tem tido um retorno para essa demanda, né? A infraestrutura não está dando conta da quantidade que está sendo solicitada. Então, o fragmento anterior é a introdução de um texto dissertativo argumentativo, é um texto que expõe sobre determinado assunto e, quando ele é dissertativo argumentativo, ele apresenta partes argumentativas. Redigido por um estudante de ensino médio. Esse texto foi produzido por um estudante de ensino médio. Para introduzir o tema abordado, mobilidade urbana. Então, esse foi o tema. Qual a estratégia empregada pelo aluno? O que ele usou como estratégia para expor sobre esse tema? Ele usou, olha lá, é a letra D. Ele usou frases nominais seguidas de análise. Voltando, vimos esse ano, no início do ano. O que são frases nominais? São frases que não apresentam verbos. Nós vimos lá que as frases podem ser classificadas em frases verbais e frases nominais. As frases nominais são aquelas que não apresentam verbos. Então, ele usou essa estratégia. E geralmente, vocês vão lembrar que eu falei isso, geralmente as frases nominais elas são frases mais curtas, né? São trechos mais curtos. Porque é mais difícil da gente formar uma frase com coerência e coesão sem o uso de verbo. Mas existe, por isso que existe a frase nominal. Então, como a gente manter uma coerência, uma coesão, um sentido numa frase sem verbo é mais difícil, mais curta ela fica. Então, a estratégia que esse estudante usou para expor sobre esse tema e argumentar foi usar frases nominais. Olha a primeira frase como exemplo. Ônibus lotados, semáforos estragados, desrespeito, insegurança e violência. Olha só, ele fez essa frase, citou um monte de características do trânsito atual e mostrando através dessa frase, que o trânsito está caótico e que a infraestrutura não está acompanhando esses problemas. Então, os problemas tendem a aumentar. Então, ele se baseou em frases nominais, né? E ele cita a frase nominal, depois ele faz a análise. Olha só, essa primeira frase ele citou um monte de característica negativa. Depois, o que ele fez? Olha o que ele escreveu. Esses são, infelizmente, apenas alguns problemas enfrentados. Ele citou uma frase nominal e argumentou sobre ela. Essa foi a estrutura que ele escolheu utilizar. Frase 4. Item 4. Questão 4. Tem um texto aí, por que o porco virou cofre?
sobre ele também. O caráter dissertativo argumentativo do texto anterior se faz claro por causa como que a gente percebe claramente que é um texto, que esse texto aí, ele é dissertativo argumentativo. Porque a gente vê que ele utilizou dados históricos. Através dos dados históricos, ele está demonstrando, foi o principal fator que mostrou que ele é dissertativo argumentativo, tá? Igual eu falei, não vou ficar lendo todos os textos, a 3 eu li e agora eu passei direto para a resposta, tá? Porque a base das questões é sobre esse dissertativo argumentativo. Questão 5, um pet de peso, né? Veio aí abaixo do título, animal hipopótamo. O país é o Brasil. Então, veio o trecho e veio. O texto anterior faz parte de uma reportagem que poderia ter como título, de acordo com esse texto, com a lógica do texto, etc., qual dessas opções representa um título que poderia ter sido usado para essa reportagem? Letra B. Os bichos de estimação mais bizarros do planeta. Veio, por exemplo, um pet de peso, porque é pesado, que é o hipopótamo. Então, é bizarro, é estranho ter alguns tipos de animais como de estimação. Questão 6. Veio um trecho e veio. As informações do trecho anterior permitem concluir... Não estou enxergando, peraí. Ficou pequenininha essa questão 6. Por isso que eu falei para vocês ficarem com o livro aí, tá bom? As informações do trecho anterior permitem concluir que o excerto faz parte de um texto de tipologia, de qual tipo de texto que esse trecho foi retirado. De acordo com a leitura que vocês fizeram, ele foi retirado, então, de um texto de tipo expositivo, tá? A tipologia dele é tipologia expositiva. Questão 7. Então, aqui, nesse slide, a gente só tem 7 e 8, tá? Eu coloquei elas maiores, são questões maiores mesmo. Então, na questão 7, a gente tem um trecho e veio. Com relação à forma de introdução utilizada no trecho do artigo de opinião, então já falou que aí é um artigo de opinião, considere as seguintes afirmações. Então, sobre esse trecho aí, eles fizeram 4 afirmações sobre ele. Tá lá, ó. Questão 7. Ó, trata-se de introdução por divisão de ideias. Sim. Então, a introdução foi feita com a divisão de ideias. Segundo, no texto, Palácio do Planalto se relaciona semanticamente com o governo Dilma e Congresso Nacional com Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Gente, o que é relacionar semanticamente? Olha lá. Relacionar semanticamente com o que diz respeito ao sentido. Então, por isso que no texto, Palácio do Planalto se relaciona semanticamente com o governo Dilma, Congresso, tudo é sobre políticas, tudo é sobre o mesmo assunto. Então, isso é ter relação semântica, tá? Então, item B aí, a 3 e a 4 estão incorretas. Número 8. Leia o trecho a seguir do qual foi retirada a frase inicial. Então, atenção, eles colocaram um trecho e propositalmente eles retiraram a primeira frase. Aí vem, analise a alternativa que contém uma frase adequada para completar a introdução do trecho anterior. Um texto dissertativo argumentativo. Então, olha só, o que a gente sabe? Que esse trecho é um trecho dissertativo argumentativo que foi retirada a primeira frase dele, ou seja, então eu tenho que optar por uma alternativa aqui que me permite iniciar como um trecho dissertativo argumentativo. Eu vou falar sobre um determinado tema e abordar esse tema depois, argumentando sobre ele. Então, olha só, a frase que poderia vir antes
Questão 8. O gatilho da inovação normalmente é disparado como uma reação aos problemas que atrapalham nossas vidas. E não tem como ignorar os impactos negativos de fatores como o trânsito caótico dos grandes centros urbanos. Então, ele retomou a primeira frase. Tá? Então, item A. Então, 8, item A. Aqui, de 9 a 14, as questões eram menores, então eu coloquei mais questões aqui, tá? Questão 9. Assinale a única... gente, eu estou olhando aqui, é porque o livro está do meu lado, tá? Assinale a única alternativa em que o pronome em destaque não exerce a função de complemento verbal. Em qual dos itens abaixo o pronome destacado... O pronome está destacado? Olha lá, assinale a única alternativa em que o pronome em destaque, tá? Ele está em letra maiúscula. Em qual das alternativas aí, esse pronome com letra maiúscula, ele não exerce o papel de complemento de verbo. Ele não é complemento verbal, ele não é objeto. No item E, olha lá, aquele sogro amargurara-lhe a vida. Amargurara a vida dele. Tá bom? Então, não funciona como objeto, porque não está substituindo objeto indireto, tá? Porque está se referindo à vida e não à pessoa. Olha lá, aquele sogro amargurara-lhe a vida. Ok? Questão 13. Observe a oração. E Fabiano saiu de costas. Assinale a alternativa... gente, eu saltei demais aqui, ué. Eu fiz a 9 e fui para a 13, a 10. Volta aí. Questão 10. Assinale a alternativa que traz corretas classificações do sujeito e da predicação verbal. Olha só. Então, tá pedindo que vocês assinalassem o item que trouxe a classificação de sujeito correta e a classificação do predicado correto, predicado verbal, nominal e verbo nominal, né? Então, qual a alternativa que trouxe as duas classificações de forma correta? É a alternativa A. Olha lá. Houve uma considerável quantidade, parou a frase. Houve. Olha só. Uma das principais regras de oração sem sujeito. Se está falando que o sujeito é inexistente, é porque, óbvio, não existe sujeito. Ele não está oculto, ele não está indeterminado, ele não existe, é completamente diferente. E uma das principais regras para se fazer oração sem sujeito é usar o verbo haver no sentido de existir. Então tá lá, ó, houve uma considerável quantidade. Então, o sujeito é inexistente. Olha só, de cara, vocês não precisariam nem saber sobre predicação verbal. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês não precisavam nem saber sobre predicação verbal. O verbo haver foi usado no sentido de existir, a oração ficou sem sujeito. Existe outro item aí que apresenta oração sem sujeito, sujeito inexistente? Não, então acabou. Tá? E outra coisa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu confundi aqui com classificação de predicado. Não é isso. Está falando aqui sobre predicação verbal. Quando fala de predicação verbal, está pedindo que vocês coloquem se é transitivo direto, indireto, se é intransitivo. Tá? É porque eu li rápido o cabeçalho e me pareceu que era classificação de predicado, desculpa. Tá bom? Mas de cara aí, só de vocês olharem a classificação do sujeito, já dava para optar pelo item A. Então, questão 11 agora. A oração vasculhou os bolsos o loiro sueco. Com a substituição do complemento verbal por um pronome oblíquo, equivale a... Então, olha só. Se a gente pegar o complemento do verbo, qual que é o verbo aí? Vasculhou. Se a gente pegar o complemento desse verbo e
e fazer a substituição por um pronome oblíquo, qual que é o equivalente a isso? É a letra D. Vasculhou-os o loiro sueco. Tá? Por quê? Os bolsos é objeto direto. E para objeto direto, o pronome oblíquo que eu posso utilizar é o a. E os plurais. Então, por isso que é a letra D. Número 12. A preposição de pode preceder diferentes tipos de funções sintáticas. Ela pode, que é preceder é vir antes, né? Ela pode aparecer antes de várias funções sintáticas. Funções de termos dentro da frase, lembra disso? Função sintática, função morfológica. Por exemplo, objeto indireto, como na frase eu preciso de você. E como eu falei antes também aí, ó, em outras correções, eu gosto de. Então, essa preposição de, ela pode vir precedendo várias funções sintáticas, várias funções de termos dentro da frase. Aí eles colocaram como exemplo essa frase aí, ó, eu preciso de você. Quem precisa de alguém ou de alguma coisa. O termo destacado também exerce a função de objeto indireto em. Então, olha só. No exemplo que eles deram aí, o de, ele veio como preposição num objeto indireto. Em qual item da questão 12 que ele veio com o mesmo papel? Que ele veio num objeto indireto. Então, é o item B. Olha lá. Necessitamos de novas casas para abrigar a população. Gente, presta atenção numa coisa nessa questão aqui. Observem junto comigo todas as alternativas. Eu quero que vocês observem comigo a parte que está antes do destaque. Olha lá. A construção de novas casas. A construção. Necessitamos, foi o item que a gente escolheu. A necessidade de novas casas. A banca de madeira. A mesa de madeira. Observa que antes dos itens destacados, que seriam os complementos, o único item que apresenta verbo, antes desse item em negrito, é o item B. Então, preste atenção. Construção, necessidade, banca e mesa não são verbos. Então, tem a possibilidade dos termos que estão em destaque, depois deles, serem objetos? Óbvio que não, porque objeto só é complemento de verbo. Eu não tenho como, por exemplo, os outros itens aí são nomes. Eu não posso colocar esses termos em destaque nos outros como objeto, porque objeto é só complemento de verbo. E o único termo que é verbo antes dele é necessitamos. Tá bom? Então, por isso que é o item B. Questão 13. Observe a oração. E Fabiano saiu de costas. Analise a alternativa em que a oração também tenha verbo intransitivo. Olha só. Uai, Viviane, mas o trecho que veio no cabeçalho não é verbo intransitivo, não. Tá lá, o Fabiano saiu de costas. Gente, lembra que adjunta adverbial não é objeto. E Fabiano saiu. Acabou. O de costas veio complementando, mas como adjunta adverbial de modo. É o modo como ele saiu. Então, é um verbo intransitivo. Esse de costas aí, ele foi colocado como um detalhe. Ele não pode ser considerado complemento. Ele é adjunto adverbial de modo. Então, aí ele é verbo intransitivo. Então, tá assim. Assinale a alternativa em que a oração também tenha verbo intransitivo, porque no cabeçalho, nessa frase, ele é intransitivo. Então, seria o item E, depois que acontecera aquela miséria. Tá? É o item que traz também um verbo intransitivo, assim como o que apareceu no cabeçalho. Tá bom? 14. Última questão, então, para a gente terminar todas as correções.
Leia a estrofe a seguir para responder a próxima questão. Olha a estrofe. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? No verso que nessa janela está, o verbo é o quê? Qual que é a classificação desse verbo? Intransitivo. Porque eles consideraram que ela está naquela janela como se fosse adjunta adverbial de lugar. Tá bom? Então, é um verbo intransitivo. Ok. Gente, uma coisa aqui é a entrega dos materiais. Tem que buscar as apostilas, o segundo bloco de apostila na escola, tá bom? Assistam o vídeo 2. Esse vídeo 1 foi só de correção. Fechamos as correções. O vídeo 2, que está indo também essa semana, ele vai ser de introdução ao capítulo 3. Beleza? Então, até o vídeo 2, tá joia? Um abraço, um beijo para todos vocês.